Estamos dois. Estamos ao vivo. Galera, a gente estava só ajeitando as coisas para não dar nada errado nessa live, porque eu vou escrever muito no quadro hoje. Mas boa noite para todos os meus seguidores, boa noite aos meus antigos seguidores, boa noite aos meus novos seguidores, tanto do Instagram quanto do Facebook. Tem muita gente nova no Facebook e no Instagram, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Anderson Nunes, eu sou cabeleireiro e sou colorista e, gente, eu faço com que profissionais cabeleireiros e cabeleireiras saiam do ponto zero e consigam fazer mechas profissionais. E aí, se tornar um expert, né? Quem aí não quer ser um expert em mechas? Gente, quando eu falo que sair do ponto zero, às vezes, não quer dizer que você não precise saber mecha. Às vezes você até monta mecha, você já até faz mecha. Porém, às vezes você tem muita dúvida, dificuldade em como montar, em como fazer um contorno, em como fazer uma mecha. Então, eu ajudo você também, profissional que tem dúvida, profissional que está começando do zero. Esse caminho nosso é junto. A gente está começando uma jornada grande juntos pela frente. A gente está na hashtag Live9, tá? Então essa live é uma live muito importante. É uma live que vai mudar a percepção de vocês da colorimetria. Leila, faz um favor pra mim. Pega aqui pra mim isso daqui, essas coisas. Gente, hoje a gente tem matéria para dar e vender, tá? E eu preciso que todo mundo fique muito antenado, muito conectado comigo. Não percam o foco. O que acontece, gente? Às vezes a pessoa não entra na live no dia, não sabe, perdeu, ou então ela não assistiu e às vezes acaba gerando dúvida de uma coisa que eu já até expliquei nessas lives. Então deixa eu só explicar para vocês uma coisa. Toda segunda, quarta e sexta, né, a gente está fazendo um projeto de lives juntos antes de iniciar o workshop do Cabeleireiro Expert. Para quando você chegar no workshop do Cabeleireiro Expert, que vai acontecer na semana que vem, no dia 2, 4 e 6, então você já vai entender tudo aquilo que eu estou explicando nos vídeos, nas técnicas que vai acontecer nesse workshop online, que é 100% gratuito. Então, galera do Facebook, que às vezes se encontra um pouco assim, pensando onde que se inscreve, gente, tem no site, o link no perfil, tem um site lá dentro do site, aonde encaminha para o workshop. Instagram, quem não fez a matrícula, quem não fez sua inscrição para o workshop, se inscreva, tá? Gente, esse workshop é 100% gratuito, tá? É 100% gratuito. Agora, quem está esperando o curso online de mechas Cabeleireiro Expert, se inscreve na lista de espera, tá? É diferente isso, porque a lista de espera é para o curso, beleza? Então, só para vocês entenderem. Gente, hoje essa live, ela vai ser uma live... Já peguem papel e caneta. Quem quiser pegar a calculadora também, podem pegar a calculadora, porque a gente vai escrever muito no quadro. Talvez eu não consiga entregar esse conteúdo todo hoje, porque é muito conteúdo. Então, assim, eu não vou correr para não ter perigo de ficar dúvida ou algo do tipo assim. Eu não vou correr. Então, se você tem dúvida em colorimetria, fique aqui com a gente que você vai amar. Gente, aproveita e convida o amigo cabeleireiro para essa live que a gente está começando agora. Vou explicar também depois um pouquinho da questão da tonalização que foi feita naquele cabelo hoje, que muita gente me pediu. E é isso, é matemática da colorimetria, então vamos lá. Pode começar, quando vocês me sinalizarem aqui, a Leila me avisa, eu sinalizo, eu começo. Já está com calculadora, já está com caneta e papel na mão. Galera, sempre tem algum cabeleireiro que está na live que é um pouco mais avançado do que o outro. Tem uns que estão reativando agora no mercado. Tem muito profissional da beleza que paralisou. Tem profissional da beleza que é cabeleireiro há 10, 20 anos, mas que não entende colorimetria de jeito nenhum, que nunca entendeu. Então é assim,
eu ensino todo mundo, eu tenho paciência para ensinar todo mundo. Então, assim, quem está mais adiantado, que acha que já está tranquilo, mas mesmo assim assista a live, porque hoje é um ensinamento do início, do básico, para essa matemática da colorimetria. E colorimetria, gente, nunca é tão fácil assim a ponto da pessoa achar que ela já dominou tudo. Então, assim, por mais que eu explico toda semana, segunda, quarta e sexta na live, eu aprendo cada vez mais. Então a colorimetria é isso, tá? Então assim, se você acha que é um pouco complexo, calma, não preocupe, eu vou te ajudar. Você também pode ser um colorista e um expert de verdade. Galera do Facebook, pode vir aqui comigo, eu vou explicar a matemática da colorimetria de uma forma muito fácil para a gente caminhar juntos. Esse projeto, gente, vai acontecer assim, a cada 2 meses, que a gente vai fazer esse projeto aulão sempre. Então, assim, vai ter como muita gente aprender e muita gente se tornar expert em mechas, tá? Porque o saber colorimetria, matemática da colorimetria, é o que torna a gente um expert de verdade. A gente precisa de saber isso, aliado a técnicas, né? Porque não adianta a gente só saber técnica, mas também não adianta a gente só saber a matemática da colorimetria. Você precisa saber usar ela, você precisa saber montar uma mecha que as seus clientes estão pedindo e você precisa de estar atualizado no mercado, tá? Então vamos só voltar aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que Pode começar? Me perguntei, posso começar? Tranquilo? Já todo mundo pegou papel e caneta na mão? Eu, por acaso, não tenho calculadora, mas se eu precisar, minha irmã, ela soma aqui para mim. Gente, para eu começar a falar de matemática da colorimetria, vocês têm que entender uma coisa que eu vou voltar, tá? Aqui, ó. Não tem como vocês esquecerem da estrela de Oswald. Por que eu sempre volto na estrela de Oswald? Gente, a estrela de Oswald, ela nos fala que a cor da colorimetria ela vai ser representada em números. Primeiro a gente entende a estrela. A gente entendeu a estrela, aqui, ó. Isso aqui a gente entende a estrela e a gente começa a entender que a colorimetria ela é representada por números, tá? As cores são representadas por números. Então, gente, por que eu falei em uma live esses dias para trás que o quanto que é importante da gente conhecer a tabela de cor que a gente usa dentro do nosso salão? Porque se você conhece a tabela de cor que você usa no seu salão, fica muito mais fácil. Algumas marcas, elas criam os tons e elas mudam algumas coisas. Então a gente tem que conhecer bem a tabela, tá? Porque depois que eu conheço a tabela, a estrela de Oswald, e eu começo a descobrir que as cores, elas são elevadas de 1 a 10 para me formar os tons de base, gente. Por que eu estou falando isso? Isso parece uma coisa simples que todo mundo sabe, mas teve uma menina que me mandou um direct falando que ela não entendia o que era o ponto 1. Então, assim, o ponto 1 para ela não entendia isso. Assim, para muita gente pode ser uma coisa simples, mas para ela era uma coisa muito assim, que ela não entrava na cabeça dela. Então é por isso que eu vou ser bem didático, bem beabá mesmo, para as pessoas poderem entender, tá? Então, gente, tô aqui assim, ó, ninguém me fala que tá torto. É assim, ó, na verdade era isso. Era desse jeito. Então, gente, o que acontece? Eu vou escrever aqui para vocês. Tá dando para me ver aqui? Eu fico de costas para alguém? Aqui te corta um pouco. Não tem problema me cortar, não. Se eu posicionar assim, tá melhor, né? Porque eu fico aqui. Aí aparece ele também no Facebook. Galera do Facebook, fala com a gente aqui, tá? Porque além da gente, a gente vendo aqui, gente, é diferente de vocês receberem em casa. Tranquilo, Leandro? Esse eu acho que só não balança muito, porque suporte, uma coisa que não foi feita bem feito foi suporte para fazer as coisas. Deixa eu pegar o verde, que o verde ele tá melhor. Meus pincéis já estão... Galera, é o seguinte, a gente sabe que as cores bases, elas vão de 1 a 10, né? 3,
4, 5, 6, 7, ixi, 8. Dei muito espaço aqui. Vamos colocar aqui. Vamos esquecer essa coluna aqui para dar certo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, isso daqui representa pra gente, esquece isso daqui, tá? Essa coluna de cá, vou até passar vermelho nela para vocês esquecerem. Galera, essa coluna de cá, elas são as cores bases. Quando a gente vai falar da matemática da colorimetria, a gente está querendo falar o seguinte: matemática é sempre aquilo que soma, aquilo que divide, aquilo que subtrai, aquilo que multiplica. Então a nossa matemática aqui vai ser sempre junção. Então por que é importante a gente entender que quando a gente soma uma cor com a outra, a gente vai formar uma nova base? Porque isso começa a ser muito mais claro para a gente. Porque, por exemplo, eu tenho a cor 1, 2, 3, 4, são essas cores que geralmente todo mundo fala para ter, que são as cores bases de dentro do salão. Mas o que acontece? Se em algum momento do seu salão, em algum momento assim, não tiver alguma cor base, você consegue somar uma base com a outra e você ter aquela base que, por exemplo, te faltou, tá? Então isso começa a ser a matemática da colorimetria de uma forma básica, tá? Essa é a forma mais simples da matemática da colorimetria. E assim, hoje eu vou passar para vocês sempre aquilo que a gente usa, porque tem coisas que a gente aprende, que, por exemplo, tem coisas que eu aprendi que eu acho que não compensa, tipo assim, eu trazer isso para vocês, porque são coisas muito prontas, sabe? Então, tipo assim, a indústria cosmética, ela já começou a facilitar a vida do cabeleireiro. Então, assim, a gente tem que aprender algumas coisas, principalmente porque tá muito coisa. A gente tem que aprender algumas coisas, principalmente pelo fato de a gente, por exemplo, meu salão não é grande, então eu não tenho uma linha, um grande número de estoque. O meu estoque ele não é imenso. Então, como a maioria das pessoas que eu acho que se identificam comigo não são grandes salões que fazem grandes estoques, né? Porque a gente sabe também que o estoque, muitas das vezes, é aquilo que mais faz dinheiro ficar parado dentro do salão. Então, eu não tenho um grande estoque, mas então isso eu preciso de saber, porque se em algum momento do meu salão acontecer uma falha de não ter alguma coloração, eu sei que eu misturando uma, ou eu misturando outra, eu formo outra. Então, por exemplo, como é o caso aqui, por exemplo, se eu misturo 5 com 3, eu formo 4. Né? Então, se você for pensar, gente, se eu não tiver a base 4 no dia, eu posso pegar uma base 5 e uma base 3. Por quê? Porque 5 mais 3 é igual a 8. Quando eu divido por 2, por que eu divido por 2? Porque eu peguei uma coloração 5 e peguei uma coloração 3, coloquei elas em proporções iguais. Então, imagina que eu coloco, sei lá, 10 gramas de um e 10 gramas de outro. Eu faço isso, gente, eu formo o meu 4.0, eu formo 20 gramas de 4.0. Sempre você tem que colocar a mesma proporção de 5 e a mesma proporção de 3 para você fazer a matemática da colorimetria e você fazer um 4. Então, gente, se eu pego uma base 5 e uma base 7 na mesma proporção, eu faço o meu 6, né? Deixa eu colocar aqui, dividido por 2 vai ser igual a 4. Tá tampando alguém? Se eu pego, por exemplo, o meu 5 mais o meu 7, isso vai dar 12. Na mesma proporção, dividido por 2. Por que eu estou dividindo por 2, gente? 5, eu pego uma coloração 5, eu venho e pego eu pego uma coloração 5, venho e pego uma coloração 7, coloco a mesma proporção dentro da cumbuca, eu vou lá e peso a mesma proporção, eu vou ter uma nova cor, que eu vou fazer a minha cor, que vai ser a minha cor 6, tá? Quem não sabe nomenclatura, quem não sabe ler a cor, gente, isso é dever de casa. A gente não tem como a gente se tornar um colorista expert
sem ser um conhecedor de cor. Então a gente precisa de saber que o 4.0 é castanho médio. A gente precisa de saber que o 6.0 é loiro escuro. Tá? Então a gente precisa de saber isso para a gente se tornar um expert. E se eu pego uma proporção de 7 com uma proporção de 9 na mesma quantidade, eu vou lá e pego 7 mais 9 vai dar o quê? 18, né? 16. Dividido por 2, eu vou fazer o meu 8.0. Gente, isso daqui é quando eu estou querendo criar base. Tá? Então isso é uma mistura simples, isso é uma mistura muito simples. Quando eu quero fazer, por quê, gente? Porque se você levar em consideração, eu não preciso de ter todas as colorações aqui no meu salão. Se eu misturar 1 com 3, eu formo 2, eu formo 2 na mesma proporção. Ó, uma porta bateu no caso, tomei até um susto. Se uma com 3, tomei um susto aqui, sabe? Uma com 3, eu formo a mesma proporção. Então, eu vou fazer uma divisão. Se eu divido na mesma proporção pelas duas colorações, eu formo o meu 2, tá? Então, por exemplo, se eu misturo 8 com 10, gente, 8 com 10 na mesma proporção, eu faço 9, tá? Então, vai ser do mesmo jeito. 8 mais 10 é igual a 18. Dividido por 2, na mesma proporção eu formo 9. Agora eu vou explicar, porque vai ter gente que às vezes não vai ter acompanhado o meu raciocínio. Tá? E se alguém fizer alguma pergunta, eu posso responder, viu? Galera, então é o seguinte, por que eu estou falando isso? É porque eu peguei duas colorações, eu peguei a cor. Tem uma da Vanivan. Pode perguntar. Quando pegamos uma base com nuance, qual prevalece? Eu vou explicar isso, tá, Vani? Então isso daqui, ótima pergunta, mas eu vou explicar isso. Então, gente, pode ficar tranquilo, porque isso é um pouco da colorimetria um pouco mais pra frente. Então a gente tem que entender isso daqui. Isso daqui, gente, a gente está fazendo a mistura de bases, tá? Então, o que é aconselhável dentro do salão? Se você tiver a cor, é mais aconselhável você usar a cor, tá? Mas e se você não tem a cor no dia, o que você vai fazer? Você vai sair correndo na farmácia e comprar uma cor que não é aquela que você usa? Você vai sair e ligar para um distribuidor para ele tentar te entregar tão rápido? Não, você não vai precisar de fazer isso. Agora você entende a colorimetria. Gente, pó descolorante não tem necessidade de vocês pesarem. Não tem a necessidade de você chegar lá na cumbuca, fazer, porque eu, Anderson Nunes, eu faço pó descolorante na textura, é textura. Eu não uso pó descolorante medido, pesado e tudo mais. Por quê? Porque eu gosto de ver se eu não vou fazer um retoque de raiz, eu vou usar um pó mais grosso. Se eu vou fazer um cabelo que é muito grosso, então eu tenho que usar um pó mais fino. Então é textura, eu gosto de sentir. Coloração não tem jeito. Não tem jeito de você não pesar. Então você vai ter que comprar agora uma cumbuca para o seu salão, uma balança para o seu salão. Você vai comprar uma balancinha que deve custar uns R$35 e você vai colocar agora, a partir de agora, você vai pesar tudo que você for usar. Você vai pesar coloração, você vai pesar o oxidante, porque isso vai fazer interferência. Por quê? Principalmente se você quiser criar base. Isso, gente, se chama, na matemática da colorimetria, criar base, tá? Não tem como eu escrever. Isso aqui a gente está criando base. Criar base é quando eu somo uma e outra e faço uma nova base, faço uma nova cor, faço uma nova base. Então você tem que pesar a partir de agora, tá? Aí tem muita gente que chega e fala assim pra mim, nossa, na sua distribuidora tem OX de 25? Inclusive eu até falei pra mim na sua que a gente tinha que fazer um OX de 25. Gente, tudo é matemática. Então, o que acontece? Tudo é matemática. Se eu pego um oxidante, um OX de 20 volumes, eu pego um outro oxidante, um OX de 30 volumes. Gente, 20 mais 30, se quem tiver com calculadora aí quiser somar, dá 50, dá uma força alta, né?
Só que eu coloco em proporções iguais. Então, como eu falei, eu não peso, mas eu coloco para o início de mecha, eu começo a colocar um pouco mais de 20 do que de 30 volumes. Então eu sei que a minha força naquele momento está mais ou menos girando em torno de uns 22, de uns 23. À medida que eu vou subindo a minha nuca, né? Aqui, ó, subi aqui até 22. Depois aqui, ó, eu coloquei, tipo assim, uma força de mais ou menos uns 28, porque aí na minha segunda preparação, eu coloco mais OX de 30 do que OX de 20. Mas eu ainda coloco OX de 20. Na minha terceira cumbuca, eu vou e coloco, às vezes, por exemplo, às vezes já está no topo. Eu começo a colocar com só OX de 30 e monto laterais com OX de 30. Eu nunca ultrapasso OX de 30 para montar. Nunca, gente, exceto quando é uma franja que às vezes não clareia nem o poder de reza e é à noite, eu preciso de usar um pouquinho o oxidante de 40 volumes, gente, ele é alternativa, entendeu? Ele é tipo uma carta na manga que eu vou recorrer ele não é uma coisa que ninguém compra oxidante de 40 volumes em grande quantidade. O profissional cabeleireiro que começa a descolorir nuca com 30 volumes, com certeza vai ter grandes problemas, porque é a hora que você clareia muito a nuca e não consegue pigmentar a naturalização. É a hora que você trabalha desesperado e começa a ter que lavar, às vezes tem que tirar papel antes e aí começa a virar aquela bagunça no fundo natural, porque começa a manchar. Então assim, para você trabalhar tranquilo, para você trabalhar suave, porque gente, eu tenho recebido muitos directs. Mas são muitas mensagens. E assim, vocês sabem que eu estou recebendo porque vocês mandam. Então, tipo assim, se você já mandou uma mensagem, imagina que uma outra pessoa já mandou também, multiplica isso aí, às vezes é uma média de 100, 120 mensagens por dia. Então, assim, e eu tenho que, ao máximo possível, liberar isso, porque eu respondo num tempo hábil. Inclusive, você não responde a gente rápido. Né? Eu tento responder no tempo hábil. E o que acontece? Aí acontece muito das pessoas falarem, eu tenho medo de montar mecha, eu estou com esse cabelo, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer para me fazer? E, né, além de eu dar consultoria só para os alunos, mas eu falo, gente, medo de mechas, a gente só tem medo daquilo que a gente não sabe fazer, tá? A gente só causa insegurança daquilo que a gente não sabe fazer. Gente, colorimetria é que nem autoescola. Não dá para você pegar um cabelo de uma cliente sua e você, sem saber, ir mexendo. Então você tem que aprender a colorimetria, mas a colorimetria você não aprende isso na prática. Você aprende isso em curso, você aprende isso nas lives. Você aprende a técnica, você vê fazendo e daí você reproduz. Não, até você chegar em um ponto que até você se tornar um expert e aí você chegar num ponto que você vai criar as suas técnicas. Se ainda você não sabe nem qual técnica você vai fazer, então você tem que parar, igual quando você vai tirar a carteira, sentar o seu bumbum lá na cadeira, sim, bem educadamente e, gente, ir aprender. Não tem jeito, não tem outra alternativa, a não ser que você seja uma pessoa fora do normal, que já nasce com dons assim incríveis, né? O que é a grande minoria. Mas isso não te faz diferente, isso não quer dizer que você não vai ser um expert. Porque, gente, dom e talento conta, mas dedicação e vontade conta muito mais. Então, assim, não pense que se você hoje tem dificuldade, você não pode. Você pode e você vai aprender, mas basta você querer. Então, você tem que querer aprender a matemática, porque não adianta eu explico isso, eu ensino que você tem que ter a dedicação de você sentar, você escutar, você perguntar, você ver de novo, você saber a técnica, você ver a técnica, você assistir de novo, você vai lá, tenta, não ficou tão bom, você tenta de novo, porque os meus cabelos, as primeiras vezes, não eram maravilhosos, não eram tão perfeitos. Hoje, por exemplo, eu atendi uma grande cliente minha que eu acho ela muito querida, que ela saiu de São Paulo, gente. Ela saiu de São Paulo, com grandes profissionais em São Paulo, né? A gente tem grandes cabeleireiros aqui no Brasil. E ela saiu de São Paulo porque ela falou que não tem igual, entendeu? Então é questão do quê?
A pessoa é a identificação, ela olha o meu trabalho e ela fala, não, compensa eu deslocar, né? Então é isso, então não adianta. Colorimetria é você pegar isso daqui, sentar e estudar, para daí você, se você não sabe, você vai ter que se aprender. Não dá para você fazer teste em cabelo de cliente não, tá? A não ser que você vai pegar um teste da sua mãe, da sua irmã, né? Eu falo isso com os meus alunos, olha, assistiu a técnica, você vai reproduzir. Você vai reproduzir quem? Chama uma amiga, né? Você vai chamar uma amiga que você vai cobrar dela só o produto, ela vai entender que você está reproduzindo, que você vai gastar mais tempo, até você chegar e reproduzir, gente. Então, tipo assim, as fotos que os meus alunos hoje me marcam e tudo mais, mas eles vão testando até chegar num momento que eles vão nem me mandar mais dúvida, entendeu? Porque você vai evoluindo. Matemática da colorimetria é isso. Eu vou explicar sobre nuance e isso depois. Porque eu vou explicar bem sobre nuance. Gente, alguém tem alguma dúvida nessa criação de base? Detalhe, essa criação de base é isso, eu vou explicar para vocês aquilo que eu uso, aquilo que, tipo assim, e olha que eu uso muita coisa de colorimetria, o que eu não explicar é coisas que se eu explicar vai confundir a cabeça de vocês, e não é esse o meu intuito. O meu intuito é fazer pessoas entenderem colorimetria de uma forma simples. Tem alguma pergunta, Lê? Não? Coloca mais um pouquinho de vodka, eu tô brincando, gente, é água. Regra do 11, tá? Essa regra do 11, eu já fiz um carrossel no Instagram explicando o que é a regra do 11. Gente, a regra do 11 ela é uma regra, algum cabeleireiro criou, mas todos os cabeleireiros que ensinam isso, elas já existem, tá? Então eu vou explicar para vocês o que é a regra do 11. E como que você vai usar, se você quiser usar, né? Se você for usar, não importa, não necessariamente você tem que usar. A regra do 11, você só usa ela em caso de você não ter a coloração no seu salão. Então, é a hora que a gente precisa das alternativas. É por isso que a gente aprende colorimetria. Tem muita coisa que às vezes eu não vou pôr em prática. A regra do 11, às vezes eu já tenho a coloração pronta, mas e se eu não tiver? Se tiver acabado, se não tiver? Então é por isso que a gente tem que entender, tá? E se você quiser realmente não comprar todas as colorações, você pode fazer a regra do 11 que você vai aprender. Vou escrever em azul. Gente, eu podia ter escrito de 1 para cima, mas eu escrevi para baixo, então não tem problema. Gente, imagine que a gente está querendo uma coloração a 7.1. Vamos escrever aqui que a gente está precisando de fazer a coloração 7.1. E gente, isso acontece, tá? Às vezes eu não tenho a 7.1 lá no salão mesmo e preciso de fazer. E preciso de fazer a 7.1, que é o que, gente? Eu vou tirar os comentários um pouquinho para o pessoal ver. Aí qualquer coisa que Tá bom, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, 7.1. Então imagina que eu estou com a 7.1 dentro, precisando da 7, precisando da 7, tá, eu só queria ver a imagem. A 7.1, eu preciso da 7.1. E essa 7.1, gente, não tem no meu salão. E aí eu vou criar a 7.1. Gente, 7.1 é o que? Loiro médio acinzentado. Então esse ponto 1 que teve uma pessoa que me falou, ele representa o cinza. Ponto 1 é a nuance acinzentada, tá? Então, se eu preciso de fazer a 7.1, mas eu não tenho, eu preciso, gente, de pelo menos ter a 7, tá? A base 7.0 eu preciso de ter. Então, para eu fazer isso, eu preciso de ter uma base 7.0 e eu preciso de ter um mix corretor, um mix intensificador, às vezes já pode aparecer dessa forma, ponto 11, tá? Ponto 011. Então, eu preciso de ter a 7.0 e preciso de ter também mais o 011. Eu vou notando aqui que eu preciso de dar esses exemplos. Gente,
eu tô o que a gente vai fazer? É uma coisa muito simples. Se a gente está aqui no 7, né, na base 7, eu vou contar do 7 até o 11. 11 é cor natural, gente? Não. A regra do 11, ela chama, por isso que ela chama regra do 11, porque o 11 ele foi colocado aqui para criar a regra. Então, não existe 11, tá? Como cor. Então, você sai do 7 e vai pro 7, aí você conta 7, né? 8, 9, 10, 11. Quantas casas deram? 4 casas, né? 8, 9, 10, 11. Ótimo. Gente, a regra do 11, ela é para 60 gramas de coloração ou tonalizante. Para 60 gramas de coloração. Então, quer dizer que em 60 gramas de 7.0, eu vou adicionar mais 4 centímetros lineares, gente. É centímetros mesmo, tá? Então, você vai pensar que você vai ter que adicionar mais um tantinho aqui, 4 centímetros lineares de 0.11. Não é 4 gramas, viu, gente? São 4 centímetros lineares de 0.11. Que vai dar mais ou menos, às vezes é quase uma grama mesmo, que 1 grama acaba dando isso. Então, gente, nisso daqui você formou o seu 7.1. Por quê? Você colocou 7.0. Tem como puxar assim só um pouquinho, porque você está tampando ali o escrito com sua cabeça. Depois a gente vai ajeitando. Por quê, gente? Porque em 60 gramas de coloração de 7.0 eu coloquei os meus 4 centímetros de 0.11, tá? Se falassem, 4 gramas, gente, 1 centímetro, 1 grama, dá diferença. E o que acontece? Nisso daqui, gente, é para 60 gramas, mas e se você for fazer uma medida de só 30 gramas? Você vai diminuir, vou colocar 30 gramas de 7 e 2 centímetros de 11. E se você for usar 15 gramas, você vai fazer 60 por 4, né? Que vai dar, você vai usar 15 gramas para 1 centímetro. É dessa forma que você cria a sua... É dessa forma que você vai criar a sua nova cor com a regra do 11, tá? Aí, Anderson, imagina que eu quero, por exemplo, o 5.4. Né? Então, eu necessariamente preciso de ter dentro do meu salão o 5.0 mais o mix corretor 0,44, que é o corretor cobre, né? Isso daqui é o que, gente? Um castanho claro acobreado. Então, o que eu vou fazer? Eu saindo daqui, eu vou ter que fazer da mesma forma. Eu vou contar 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu 6, né? Então, quer dizer que para 60 gramas de coloração de 5.0, para 60 gramas de coloração 5.0, eu vou ter que colocar 6 centímetros de 0,44. Desta forma, gente, eu vou fazer a minha cor 5.4. Anderson, mas eu quero fazer com 30 gramas só. Então, você vai colocar 30 gramas de 5.0 e 3 centímetros de 0,44. Tá? Gente, isso quando você cria... Isso daqui é a regra do 11, para você criar cores a partir de mix. É você pegar o mix e você pegar a sua cor base para você não necessariamente ter que ter a sua cor. Ô Anderson, então eu quero fazer o 9.1. A partir de agora eu não vou comprar mais 9.1. Eu posso fazer o 9.1, o 9.2? Claro que pode, por que não? Você vai pegar o 9.1, você tem que ter necessariamente a cor 9.0, tá? Mas necessariamente você vai ter que ter o mix 011 também. Fazer isso. E aí o que você vai fazer? 9 para 11, 9, né? Então você vai contar 10, 11. Quer dizer que em
60 gramas de 9.0, você vai colocar 2 centímetros de 0,11. Aí você pode fazer a sua tonalização com esse mix corretor que você fez, a sua cor 9.1, tá? Agora, gente, acontece muito de ter, por exemplo, cores com 2 pigmentos. Quando acontece de ter 2 nuances. Quando acontece de ter 2 nuances e você vai fazer, por exemplo, você tem que fazer uma cor que é o 8.21, né? 8.21 é uma cor muito pedida, que é o que? O loiro claro, violeta acinzentado, loiro claro irisado acinzentado. Você vai fazer da mesma forma. Você vai contar 8, 9, 10, 11. Então, você em 60 gramas de 8.0, em 60 gramas de 8.0, você vai ter que colocar 3 centímetros de... Tem 2 mix, né? Agora, tem o mix violeta e o mix cinza, né? E aí, o que você vai fazer? Tem 2 cores, gente. Então, quer dizer 2 cores. O que isso corresponde para a gente? Corresponde que o pigmento primário, ele vai valer 2 vezes o pigmento terciário. Duas vezes o pigmento terciário. Então, o que você vai fazer? Em 3 centímetros de mix, você vai colocar 2... Você vai ter que fazer da seguinte maneira, gente. A conta vai ser simples, dessa forma. 3 dividido por 3, porque deu 3 centímetros, e quer dizer que vai valer 3, né? Isso aqui, o 2 conta 2 vezes e o 1 conta só uma vez. Então, em 3 centímetros, você vai dividir por 3. Quer dizer que o número 2 vai contar como 2 mesmo e o número 1 vai contar como 1. Quer dizer que o pigmento violeta, você vai ter que colocar 2 centímetros dele. Por quê? Porque ele é um pigmento primário, ele é uma nuance primária. Então, necessariamente, ele entra com mais cor, vai vibrar mais, vai realçar mais. Então, o pigmento violeta tem mais concentração, por isso que conta 2 vezes. Tá? Então aqui você vai colocar 3 centímetros de mix, mas vai ser 2 centímetros de mix 0,22 mais 1 centímetro do mix 0,11. Tem alguma dúvida nessa pergunta? Nisso daqui? Ou tá de boa? Eu desativei os comentários. Ah, tá. Ativa de Pessoal, novo. vê. Gente, alguém tem alguma dúvida nessa última explicação? Alguém tem alguma dúvida nessa última explicação? Tem? Porque a gente vai fazer uma outra. A Zilda disse que tem, mas ela não disse qual. Qual que é a dúvida, Zilda? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer na live, porque eu respondendo no direct vai ser mais A Simone difícil. Simonia tá perguntando para fazer o 7.12. É a mesma coisa, galera. Não muda, tipo assim, a cor, o que a gente tem que ter pensamento é o seguinte, o fato da cor ter alterado não altera a regra. Entendeu? Então, tipo assim, se você fizer o 7.12, o que vai acontecer de diferente? Do 7, você vai ter que contar 8, 9, 10, 11. Quer dizer que você vai ter que adicionar 4 centímetros. Aí ela quer fazer o ponto 12. Você vai ter que misturar cinza e violeta. Porém, o cinza, nesse caso, ele vai vir com ele vai ter mais predominância. Então quer dizer que o pigmento cinza vai contar 2 vezes e o pigmento violeta vai contar 1 vez. Só que agora você tem que adicionar 4 centímetros. Então o que você vai ter que fazer?
pegar 4 centímetros, dividir por 3. Quanto que vai dar? Se eu não me engano, dá 2,33 para o pigmento cinza e 1,33 para o pigmento violeta. É isso, gente. Isso daqui, gente, chama matemática da colorimetria. Não dá para você querer fazer... Gente, eu vou usar isso no meu salão, Anderson. Eu uso isso no meu salão? Às vezes você usa. Às vezes você precisa de usar, porque não necessariamente todas as cores você vai conseguir, você vai ter pronto. Então, às vezes acaba aquela coisa e fala, não preciso daquela cor. Então, às vezes você vai ter que usar. E é nessa hora que você precisa de pensar, por que ninguém trabalha com mix? Por que todos os cabeleireiros falam que tem medo de trabalhar com mix? Porque todo mundo não sabe. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe isso. Ninguém pega calculador e quer aprender. Entendeu? Ou então falar, eu tenho medo de mix. Tem medo de mix porque não sabe a quantidade certa, não sabe a proporção certa. Porque se saber a proporção, gente, não tem como ter medo de mix. O mix ele não vai fazer nada, ele não morde. O que pode acontecer é você colocar para mais, e aí você errar. Mas você só vai errar numa questão dessa se você não souber. Porque isso, gente, é igual eu tô falando, é para 60 gramas. Você não vai lá misturar 10 gramas, né? A pessoa tem que ser totalmente assim, sem entendimento. Para você pegar 10 gramas e misturar, colocar 4 centímetros de violeta, a não ser que você queira realmente fazer um rosa. Aí beleza. Agora, se você entendeu que isso daqui é para um tubo de coloração, o que eu estou explicando, gente, é para um tubo de coloração. Então você está querendo fazer o tubo, você entendeu? Anderson, eu não vou gastar o tubo. Então você tem que fazer o cálculo que deu, você divide pela metade. Anderson, eu vou gastar 1/4. Você vai pegar o cálculo que você fez e dividir por 4. Aí você vai ter o resultado que você vai usar. Entendeu? Porque colorimetria é difícil, gente. Não é difícil, não. Tipo assim, um menino de 14 anos, se ele pegar isso aqui, ele vai ver número. Se ele entender de número, ele vai entender. Entendeu? Não é difícil. Existe, às vezes, uma preguiça, existe uma diferença de ser difícil. Não é difícil, não estou colocando nada ao quadrado aqui, não estou fazendo raiz x, y, z misturado que dá um resultado, uma raiz quadrada de sei lá o que. Isso, gente, é mais difícil, você pode ter certeza. A questão é, porque isso aqui é uma coisa simples que a gente está fazendo. A gente sabe que o 5.4 é cobre, né? Talvez se a pessoa que não sabe ainda, igual eu falei, colorimetria, primeiro você entende a cor. Foi isso que eu fiz. Eu mostrei a estrela de Oswald e apresentei para vocês a cor, como que se lê uma estrela, como que se entende uma estrela, como que você vai entender de fundo de clareamento. Agora, tipo assim, todo mundo dentro de casa, na quarentena, poucos cabeleireiros que estão atendendo, inclusive assim, eu retomei, mas eu não retomei do mesmo jeito, porque as pessoas ainda não vêm, ainda não estão vindo assim tão, do mesmo jeito no salão. Então a pessoa tem tempo, teve o tempo de explicar, de ver a live, de entender a nuance, de entender o negócio. Então assim, se a pessoa quer realmente se tornar um expert, ela se torna. Né? Então, gente, agora voltando... Tem a dúvida da Zilva, é uma mesma dúvida também do Facebook, é referente ao 8.21. Qual que é a dúvida? Para você explicar de novo. Explica. Porque... Então vamos lá, eles gente. não compreenderam. 8.21. A gente sabe que a gente está querendo sair da base 8. Para eu fazer 8.21, gente, eu necessariamente preciso de ter mix violeta e o mix cinza, porque o 2 ele representa o mix violeta e o 1 representa o cinza, a cor cinza. O 2 é violeta, o 1 é cinza. Gente, você tem que ter a base 8. Então você tem a base 8, tem os mix, só não tinha o 821. Então você vai criar o 821. Como que você vai fazer? Você vai pegar em 60 gramas de coloração de 8.0, você vai contar o seguinte: do 8 até 11 você vai contar 9, 10, 11. Quer dizer que você vai ter que pegar, você vai ter que adicionar 3 centímetros de violeta e de cinza. Mas qual quantidade vai ser de violeta e qual quantidade vai ser de cinza, Anderson? A gente sabe que toda nuance primária, ela tem uma predominância sobre a nuance secundária. Então, o violeta, como ele aparece primeiro, quer dizer que ele manda mais um pedaço. Ele está tendo mais domínio de cor do que o cinza. Então, quer dizer, gente, que o violeta é regra.
tá? É regra. O violeta vale 2 vezes o cinza. Então quer dizer que em 3 centímetros você vai pegar 2 centímetros e vai colocar de mix violeta e 1 centímetro você vai colocar de mix cinza. É isso. Não. E se fosse com 7, Anderson, igual uma pessoa me perguntou, 7, 21, aí você não ia colocar 3 centímetros, você ia colocar 4 centímetros. Aí você sabia que de toda forma o mix violeta vale 2 vezes o cinza. Aí você tem que dividir 4, você divide 4 por 3. Por que por 3? Porque o violeta vale 2 e o cinza vale 1. E você tem 4 centímetros. Então você tem que dividir 4 por 3. Qual que dá o resultado disso? Dá 2,33 para a violeta, 2,33, ou seja, 2,5 centímetros mais ou menos, tá? Gente, tem alguns livros que falam que você pode misturar centímetros ou grama, porque se você pegar o centímetro e pesar, é mais ou menos a mesma coisa. Se você pegar a grama, no tubo não vai ter problema. Então você pode pegar 2,33 e coloca para a violeta e 1,33 você vai colocar para cinza. É esse o resultado. Beleza? Ô Anderson, e se caso for um 6,11? Quero fazer um 6,11, quero fazer um loiro acinzentado, um loiro escuro bem acinzentado, intenso. O que você tem que fazer? Você está saindo do 6, né? E agora essa nuance ela intensifica, ela está intensa. O que vai acontecer? 6, 7, então 7, 8, 9, 10, 11. Quer dizer que eu vou ter que colocar em 60 gramas de 6,0, você vai ter que colocar quantos centímetros? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos centímetros vai dar? 5 centímetros, né? 5 centímetros seria de 0,1. Só que agora você tem o ponto 11, né? O cinza repetiu. Nesse caso, gente, quando o número repete, você sempre adiciona 1 centímetro para aquele número que repetiu. Então, se aqui você ia colocar 6 centímetros, você vai colocar, na verdade, agora 5 centímetros, agora você vai colocar, na verdade, 6. Porque você ganha 1 centímetro pelo fato do número repetir, do 0,11 ser intenso. Então, você vai colocar, na verdade, 6 centímetros de 0,11. Gente, parece complexo, mas não é. Quando vocês assistirem novamente essa live, vocês vão entender que é uma coisa simples. Se alguém quiser tirar uma foto, printar, pode tirar, tá? Eu vou dar um tempo aqui de rapidinho, que a gente já vai começar novamente. Tiraram a foto? Agora a gente vai começar, gente, o que as pessoas mais têm medo, eu diria. Eu tirei essa folha que não tem mais, deixa eu ver se eu preciso. Mix. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Essa parte, talvez eu acho que é a parte mais... Eu vou ficar até aqui na frente. É a parte Facebook. Peraí, você pediu o pessoal pra tirar uma foto do quadro? Tirei, o povo não... Mas eu não tirei os comentários, não. Como que eu ia tirar? Porque senão atrapalha. Gente, eu vou mandar pra vocês no Telegram. Não preocupa. Eu vou mandar hoje no Telegram. Agora eu tiro essa foto aqui e explico. E também vai ficar salva essa live. Gente, essa live, ela vai ficar... as lives desse projeto vão ficar salvas somente até semana que vem. Então, até na sexta-feira da semana que vem, essas lives longas ficam salvas. Depois disso, a gente remove, né? Porque começa o projeto de novo. Então, a gente começa explicando, trazendo coisas novas. Vai ter live também semana que vem, né? Então, gente, agora essa é a parte mais importante. Se vocês gostaram até agora, vocês estão gostando? Me conta, o que vocês estão achando? Gente, deixa eu falar pra vocês. Vocês entendem que a cor desejada nunca vai ser aquela cor aplicada? Por que eu falo isso? Aí a gente cai na questão do fundo de clareamento.
Então, assim, isso eu vou falar pra vocês que é a coisa mais importante para vocês entenderem, para vocês se tornarem um colorista. É tudo importante, eu acho que tudo é importante, eu falo que é tudo importante mesmo. A cor desejada nunca vai ser a cor aplicada, tá? Por que eu tô falando isso, gente? A cor que a cliente quer nunca é aquela cor que você passa no cabelo dela. Tá, olha aí, pede pra falar um pouco mais baixo, gente, porque, por fim. Senão daqui a pouco eu começo a desconcentrar, eu começo a escutar o assunto da pessoa que tá aqui em casa, entendeu? Então, a cor desejada nunca vai ser a cor aplicada. Gente, por que eu tô falando isso? Se a sua cliente, ela chegar no seu salão e ela pedir para você, né, ela chega e fala assim, ô Anderson, eu tenho uma cor natural, né? Ô Maria, eu tenho uma cor natural 5.0, eu tenho uma cor natural 6.0, eu tenho uma cor natural 7.0. Geralmente, a pessoa pode sim ter uma direção, às vezes, mais pro cinza, mais pro dourado, acontece da pessoa ter. E aí a pessoa chega e fala, eu quero manter a minha cor natural, né? Às vezes a pessoa ela quer inclusive mudar para uma outra cor, ela fala, eu tô no 5, mas agora eu quero colorir meu cabelo com 7, né? Eu tô no 4 e agora eu quero ir pro 2, pro 3, enfim, acontece das pessoas quererem mudar, né, gente? E o que acontece? O profissional que pega aquela coloração e coloca na cumbuca, adiciona o oxidante e aplica, é aplicador de produto. Gente, expert não faz isso não. Deixa eu explicar para vocês por quê. Porque a gente vai se deparar com fundo de clareamento. E o fundo de clareamento, eu falei em um vídeo no IGTV, é sempre quente, tá? Os fundos de clareamento, eles revelam pra gente sempre quente. Se a gente não tivesse o agente oxidante, que provoca a oxidação, que é aquilo que revela a cor, né? O agente oxidante, ele revela a cor. Quando você está colorindo um cabelo, gente, você tem que abrir o cabelo, não dá pra você. Tem gente que acha que fica feio a cliente ficar dentro do salão com o cabelo assim. O oxidante, a função dele é oxidação, ele precisa de oxidar. Então, se você aplica uma coloração e envolve aquele cabelo todo, aquela cor, ela não fixa bem, aquela cor, ela não vai ter uma cor vibrante, porque precisa de liberar o oxigênio, tá? Gente, oxidante é oxigênio no atado, viu? É oxigênio no atado. Então é o seguinte, por isso que se você deixar o seu oxidante aberto, você vai ter problemas com ele. Então você precisa sempre de manipular ele e usar ele, né? E trancar bem a tampa, o bico, para não acontecer de ter algum problema com a sua coloração. Mas aí você cai que a coloração da sua cliente, ela quer uma cor, só que você tem um fundo de clareamento que vai esbarrar com você lá na frente, só que você sabe que você já precisa de saber o que você vai fazer para manter aquela cor natural ou aquela outra cor que vai revelar. Imagina se a pessoa está saindo do 5 e ela está querendo, por exemplo, um 7.6, ela quer um 7.7, ela quer um 7.6, ela quer um loiro médio avermelhado, ela quer um loiro médio marrom. Gente, você precisa de fazer a neutralização do fundo de clareamento na altura do 7. Né? Se você quer manter a mesma cor do cabelo de uma pessoa que é 5.0, que é castanho claro, e a gente sabe que o fundo de clareamento de 5.0 é vermelho, você precisa fazer a neutralização do fundo de clareamento. Oxidante de 20 volumes revela fundo de clareamento. E se você não neutralizar, você vai ter um sério problema, porque a sua cliente vai começar a falar que a cor puxou para uma direção diferente. E a cor puxa para uma direção diferente é porque o cabeleireiro, o colorista, a cabeleireira, ela errou no processo da aplicação, no processo da preparação da coloração. Então é por isso que eu falo que hoje essa aula de mix é a aula mais para você, é uma aula muito importante. E se você tem algum medo, se você tem alguma insegurança em trabalhar com mix, esqueça, você não vai ter mais esse medo, tá? Ou então, gente, sinceramente,
Aí não dá nem pra ser cabeleireiro, porque o mix é o que neutraliza. E quando eu falo com... Gente, em 5 minutos. Eu falei que talvez não desse tempo do conteúdo todo. Mas se não der tempo do conteúdo todo, não tem problema, porque segunda-feira tem conteúdo aqui que eu preciso de explicar para vocês nuances, tem isso aqui também que eu preciso de explicar. Então a questão é o seguinte, gente, se você, como colorista, se você não sabe fazer a manipulação do mix, gente, o mix, ele para falar a verdade, é aquilo que te salva no salão de um processo de neutralização. Mas aí muita gente quer saber o seguinte, se eu tiver numa altura de tom de 1 a 5, quanto que eu coloco de mix? Se eu tiver numa altura de 6 e 7, quanto que eu coloco de mix para eu não preocupar e promover essa neutralização? O que acontece, gente? Essa aula de mix aqui, eu achei até o conteúdo um pouco longo mesmo, mas essa aula de mix, eu não consigo explicar ela com 5 minutos. E é sexta-feira, amanhã eu tenho que trabalhar cedo, eu vou atender cedo. Eu não consigo explicar em 5 minutos, porque se eu explicar, vocês não vão entender. E não é a minha intenção. Então, na segunda-feira, a gente vai começar a falar de mix, vai começar a explicar a outra questão de nuance, porque quando a gente mistura duas nuances diferentes, o que acontece? O que eu quero explicar para vocês? Acontece muito das pessoas misturarem 5.1 e 5.3 achando que vai ficar. Gente, isso, por ter concentrações diferentes, tem cores diferentes. Eu vou virar aqui o celular do Instagram para mim e do Facebook. O Facebook vai ficar me vendo normal, mas o Instagram eu vou virar. E eu vou explicar sobre aquele cabelo que hoje todo mundo me pediu para explicar, tá? Sabe aquele marrom que eu fiz, gente, hoje, que todo mundo viu eu fazendo? Facebook, não sei se vocês viram, mas todo mundo viu. Aquele marrom, gente, que eu fiz, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Ou vocês querem que eu continue falando de mix? Vocês querem que eu continue falando de mix? Facebook, Instagram, vocês querem? Se a cliente tem um fundo 7, ela passou a coloração e está com metade do cabelo laranja, mas ela quer o fundo dela 7. Posso colocar uma base 6 mais 6, 1? Ou 7 mais 7, 1? Se a cliente tem um fundo 7, ela tem a cor 7, ela passou a coloração e está com a metade do cabelo laranja. Então, por que aconteceu isso, gente? Porque Luciana, foi você que fez isso? Porque se tivesse sido você, você não neutralizou o fundo da maneira correta, gente. Não tem como, não foi a cliente. Né? A cliente faz isso, mas não é a cliente que faz isso. É os cabeleireiros, gente. Gente, produto não joga cabelo no chão. Quem joga é cabeleireiro, por falta de conhecimento, tá? Cliente não deixa cabelo laranja. Gente, o que acontece? Vou assistir depois. Falta 1 minuto. Mix, sim, falando na segunda, o povo tá cansado, segunda-feira, segunda então, tá. Segunda, Facebook. E a Luciana te respondeu que não foi ela. Não foi você, né, Luciana? Então tá bom, porque se tivesse sido você, eu ia te xingar. Ela fez em casa, ela tá falando. Ela fez em casa. Beleza, galera, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo explicando o cabelo que eu fiz hoje, que foi com os produtos da Minas Flor. E eu vou fazer o seguinte, Gustavo, eu vou explicar esse vídeo do cabelo da Minas Flor. Eu vou deixar, tem um cliente com esse problema, lá no Telegram, beleza? Então quem não me segue no Telegram, me sigam, porque eu vou deixar essa dica, essa super dica de neutralização de fundo, por que eu usei a série marrom especial. Pessoal do Facebook, comece a me seguir no Instagram. Quem é novo no Facebook, que não está participando do workshop, gente, esse workshop é gratuito, tá? Então, galera, segunda-feira tá recheado de negócio. Ei, mãe! Gente, essa é minha mãe, tá? A Rosângela é minha mãe. Que fica comentando aí, falando que eu sou bonito, que eu vi isso, aquilo é minha mãe. Galera, falta 40 minutos, 40 segundos eu vou encerrar para eu poder postar ela para eu poder postar ela para vocês, senão eu perco, tá? Beijo, beijo. Amanhã todo mundo me acompanha no salão. Tem muita mecha pra gente fazer. Beijo Facebook, beijo Instagram. Fiquem com Deus.